A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Neste momento nós iremos meditar no capítulo 4 do livro do profeta Jonas. É um projeto passado por Vocal Manancial, a leitura bíblica do livro do profeta Jonas, e os jovens cumpriram com excelência a função colocada para cada um deles. E hoje meditaremos, como eu já falei, no capítulo 4, que fala sobre a revolta de Jonas, E a partir do verso 1 nós vamos vendo que Jonas, ele se desagradou extremamente, Ele ficou irado, porque Deus voltou atrás do que Deus falou que ia fazer com aquela cidade. Na verdade, Deus estava dando ali àquele povo a oportunidade de se arrepender, de se voltar para Ele, porque não é da vontade de Deus que o ser humano pereça, se perca. Não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que o ser humano se volte para Ele, reconheça Ele, Abre mão dos seus maus caminhos, reconheça que é pecador, reconheça que é falho e busque ao Senhor de todo o seu coração. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer destruir o ser humano, não quer. É o ser humano que está se destruindo a si mesmo com as suas escolhas. E aqui, esse povo agarrou essa oportunidade que havia diante deles, que ao Jonas entrar naquela cidade pregando a palavra, a mensagem do Senhor, eles se arrependeram. Eles rasgaram as suas vestes, vestiram pano de saco, colocaram cinza sobre as suas cabeças, do pequeno, animais, até o rei, em sinal de se arrepender, em sinal de arrependimento, em sinal ali de se humilhando diante de Deus, porque entre eles ali eles falavam que se eles se arrependessem, Deus voltaria atrás, do que ele falou que faria com eles. E eles alcançaram sim a misericórdia de Deus. E Jonas, ele deixa claro no verso de número 2, ele ora ao Senhor e ele disse: não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso é que preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Ele deixa claro o porquê, o motivo dele ter fugido para Tarsis. É porque ele já temia que aquele povo viesse se arrepender e Deus viesse voltar atrás do que Deus falou, que aquele povo ia sofrer. E Jonas, a visão dele era que aquele povo não era merecedor, por ser um povo extremamente mau, um povo extremamente violento, muito, muito mau mesmo aquele povo. Ele não achava que eles faziam parte ou mereciam ser salvos por Deus, mereciam ser alcançados pela misericórdia do Senhor, porque na mente de Jonas aquele povo merecia a morte, merecia a destruição por ele ser tão mau, ser tão cruel, E aqui a Bíblia diz que ao Jonas sair da cidade, Deus ele traz uma lição para a vida dele, para que ele compreendesse que aquele povo, por mais que eles fossem mau, cruel, mas a alma de cada um deles era preciosa para Deus. E Deus não queria perder nenhum deles antes de dar a oportunidade para eles se arrepender. Ou seja, todos os dias Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos voltar para Ele e andar segundo a vontade dEle, andar na justiça dEle. Todos os dias Deus faz isso nas nossas vidas, E às vezes a gente tem aquela ideia de dizer: eu não estou pronto, quando chegar o momento certo é hoje, é agora, você está respirando, é agora o momento certo, porque esse povo ouviu a mensagem e eles não deixaram para depois. Naquele momento eles se arrependeram e se voltaram para o Senhor. E Deus usa ali para o iradinho, para os questionamentos de Jonas, Deus usa uma lição muito linda. Deus usa uma aboboreira. Ao Jonas sair, Deus ele faz crescer sobre a cabeça de Jonas uma aboboreira para fazer o quê? Sombra para ele. E a Bíblia vai e fala que o próprio Deus também, aqui no verso de número 7, ele manda um verme, e aquele verme no dia seguinte, ao subir da alva,
o qual o feriu a aboboreira, ou seja, o verme feriu a aboboreira e ela se secou. E apareceu o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver, porque Deus havia feito secar, aquela aboboreira, e veio o sol sobre ele, ferindo assim a sua cabeça. E Deus vai falar para ele aqui no verso de número 10, E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Aí ele deixa claro para ele, E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Ou seja, Deus usa a aboboreira para trazer uma lição para ele. Assim como ele teve compaixão da aboboreira, que cresceu e logo morreu, Deus também estava tendo compaixão daquele povo, da alma daquele povo, porque era 120.000 homens que ia ser destruído naquele lugar, e sem contar também nos animais. E como eu já falei, não é da vontade de Deus que o homem pereça, Todos os dias Deus está dando oportunidade para nós nos voltar para Ele e viver a vontade dEle e passar a nossa eternidade no céu de glória com Cristo Jesus. Você está assistindo esse vídeo? Este é o momento, esta é a hora, é a oportunidade que Deus está te dando de você se voltar para Ele. Aceite o Filho dEle como o único e suficiente Salvador da sua vida. Creia, Jesus é um projeto de salvação perfeito para que você venha ser livre dos domínios de Satanás, para que você venha ser livre de uma vida eterna separada de Deus. Venha para Cristo, Ele te ama e ama a tua alma e quer te salvar e te levar para o céu de glória. Que Deus abençoe em nome de Jesus.